Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, agradecendo pela sua participação e audiência em mais uma terça-feira. Hoje nós estamos aqui com a presença do deputado federal Alberto Neto. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Letícia. Olha, nós estamos muito felizes com a sua participação e de imediato nós já queremos começar conversando um pouco sobre a operação que foi deflagrada em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje já foram feitas algumas colocações em relação a essa operação e nós gostaríamos de saber o seu posicionamento em relação a isso e como o senhor avalia essa operação. Para mim está muito claro, Letícia, que ali foi um ativismo judicial. Eles queriam humilhar o Bolsonaro em público, trazendo uma pena totalmente desproporcional. Olha o que, só para a gente ter ideia, qual é a pena do Bolsonaro, é como se ele estivesse cumprindo pena antes do seu julgamento. Isso fere todo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Eles estão tá fazendo com que o Bolsonaro tenha mais restrições do que uma pessoa condenada. Ele não pode sair à noite, ele não pode falar com o filho, ele não tem acesso mais às suas redes sociais. Isso, eu fico imaginando agora, fazendo um paralelo, quando o Lula foi preso. O Lula foi preso na primeira instância porque sofreu um julgamento, foi condenado na primeira instância, ele teve direito de recorrer, foi para a segunda instância, foi condenado também na segunda instância, recorreu, foi para a terceira instância, depois que ele foi para a cadeia, né, ele ainda teve direito às suas redes sociais, deu entrevista, né, na cadeia. Então, assim, o que está acontecendo é um ativismo judicial a mando da esquerda. Foi um pedido aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, um deputado do PT. Então, é um processo não mais judicial que está acontecendo um processo político. Isso é uma afronta à democracia e que me entristece, que me revolta, porque quem era para estar guardando a nossa Constituição, que era para estar guardando o devido processo legal, lutando pela justiça plena, é quem está subjugando, é quem está rasgando a Constituição, que é o ministro Alexandre de Moraes. E eu fico pasmo é ver o Senado Federal olhar tudo isso e ficar calado. Então isso é um dia para se entristecer, para se revoltar, mas jamais se calar. A gente não pode isso, o que eles querem isso, é calar a direita, é perseguir a oposição, porque eles estão temendo as eleições que estão chegando em 26, com a queda da popularidade do Lula, com principalmente o ministro Alexandre de Moraes com medo de ser impeachmentado lá na frente, porque a direita está vindo forte, formando senadores que vão ter a coragem necessária, não para fazer caças às bruxas, seguir o processo natural, de acordo com a nossa Constituição, mas que é papel do Senado, criar esse contrapeso para que haja harmonia entre os poderes, e não uma ditadura do judiciário. Em relação até mesmo essa questão de uma contradição, hoje o Convergente, por exemplo, noticiou e trouxe, né, uma charge de uma forma muito crítica, em que falou que a semana foi marcada por decisões controversas, uma vez que ainda nessa semana o ministro Dias Toffoli determinou a anulação de todos os atos da extinta Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. E na mesma semana nós temos a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação a essa, digamos assim, essa contradição. Como você vê a total anulação do caso do doleiro? É, acho que você resumiu uma contradição. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro, que não cometeu nenhum crime, que ele não estava no ato do 8 de janeiro, que não tem nenhum processo de corrupção, está sendo perseguido, está com tornozeleira eletrônica, e quem roubou bilhões, que teve que devolver dinheiro, e agora eles estão aí no poder, querendo vingança. Vingança quem lutou pelo nosso país. Vingança quem tirou, naquele momento, essa turma que assaltou o Brasil. E está muito claro, eles foram condenados, tiveram que devolver o dinheiro. Eu fico perguntando, agora eles estão sendo descondenados, né, conforme igualmente o seu líder maior que está comandando esse país. Se eles devolveram dinheiro, de onde é que saiu esse dinheiro? O judiciário brasileiro acha que a população é idiota para dizer: "Ah, não, teve erro no processo", eles devolveram o dinheiro de bilhões, dinheiro nosso.
que foi corrompido nas estatais. Assim, é revoltante ver que, por exemplo, essa semana, por exemplo, a PGR que está querendo a condenação do Bolsonaro de 43 anos de prisão, é a mesma PGR que arquivou processo dos ladrões do INSS, dos ministros do INSS que fizeram, assim, claramente sabiam e que a investigação mostra que são responsáveis por esse escândalo dos aposentados, que roubaram o dinheiro dos nossos aposentados. Essas pessoas estão sendo inocentadas. Quem roubou o nosso país está sendo inocentado, quem roubou os aposentados estão sendo inocentados, e quem foi contra, quem é oposição a essas afrontas da Suprema Corte, quem é contra, esse desgoverno que está aí, que faz oposição, e eu faço oposição muito clara a esse governo, tem sido perseguido. Em relação ao dia 8 de janeiro, como o senhor fez a colocação da anistia, o pedido de anistia que vem sendo uma situação que a bancada, federal do Amazonas já fez algumas colocações, a população como um todo, seja político ou não, vem trazendo aí as suas opiniões. Nós queremos saber, o senhor se declara a favor. Como o senhor vê a questão da anistia? A anistia não é para o presidente Bolsonaro. O que nós estamos lutando pela anistia são as pessoas que foram condenadas com prisões, assim, totalmente absurdas. Imagina aquela história que o Brasil todo, ficou, assim, abismado, que uma senhora, que é a senhora Débora, escreveu de batom, perdeu o mané, pegar 17 anos de prisão, enquanto assassinos estão respondendo em liberdade, enquanto traficantes de drogas estão respondendo em liberdade, saem na audiência de custódia, e uma pena tão dura para uma pessoa que escreveu, perdeu o mané na estátua. Pessoas que não estavam armadas, que não fizeram parte de uma facção criminosa para ter um golpe no país, elas não tinham noção disso. Lógico, eu fui policial, eu participei de diversas manifestações. Já joguei gás lacrimogêneo, bala de borracha, dispersando. Eu lembro na época dos 23 centavos, eu estava na polícia e durante a manifestação teve um clamor e as pessoas que estavam ali eram pessoas de bem, que estavam ali estavam ali querendo um país melhor, querendo mais justiça, só que no meio da grande aglomeração aconteceu um descontrole. E eles começaram a quebrar o banco ali da Compensa, da Caixa Econômica, que eu lembro, e a gente começou a atuar e dispersou e acabou, ninguém foi condenado por causa disso. Então, quando eu vejo essas prisões, isso revolta. Revolta porque é como se fosse uma vingança. Não é o devido processo legal, não é a proporcionalidade da pena e da individualização da pena. É uma grande vingança do ministro Alexandre de Moraes, que se torna hoje um grande ditador, uma grande inquisição que ele está fazendo desse processo. Então as pessoas já chegam no processo já totalmente condenadas. Os advogados sendo calados, sendo coagido durante a defesa. São assim, atrocidades que o mundo todo está vendo e decepcionado, porque o Brasil sempre teve, assim, dos anos para cá, sempre, eh, teve, assim, era um exemplo de um país pacífico, que respeitava a democracia, há uma liberdade dentro das redes sociais. Hoje o Lula quer regular as redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, o STF, já criou lei para regular as redes sociais, impondo, diversas penas, já com esse objetivo de minar cada vez mais. Você agora que nós estamos num portal, usando a internet para ter voz no nosso país, né. E isso faz com que a gente não fique refém dos das grandes TVs, por exemplo. Então esse processo das redes sociais trouxe uma democracia plena para o nosso país, mas isso tem incomodado a esquerda, porque na esquerda eles não conseguem ter tanta força, como a direita, então como eles não conseguem competir, o que que eles querem fazer? Acabar. Como eles sabem que vão perder as eleições em 2026, então eles querem prender o Bolsonaro. Sabe o que parece com isso? Parecendo aqui, ó, Venezuela. O Lula agora peitando o Trump, né, assim, e com a justificativa de soberania, é querer enganar o povo brasileiro, e o povo brasileiro não vai aceitar.
ser enganado. Em relação a essa situação que o Brasil está vivendo, com a questão da carta que foi enviada pelos Estados Unidos, alguns políticos de direita se posicionam colocando que a culpa, a responsabilidade seria do atual presidente Lula. Como o senhor vê essa situação e como o senhor acredita que pode ser remediado? E se há uma forma de remediar isso em virtude da nossa economia? A questão do tarifaço é uma questão econômica, que quem está na presidência, que é o Lula, ele precisa agir de forma diplomática e tentar encontrar uma equação para que o povo brasileiro, o nosso agro principalmente, não se torne prejudicado, não fique prejudicado nesse momento. Agora, o que é que eu vejo? O Lula quer se beneficiar dessa crise, desse momento do Brasil. Então parece que o Lula quer a desgraça do Brasil, parece que o Lula quer ver o caos, para dizer assim: "Ah, não, a culpa é do Bolsonaro". Mas a culpa de verdade é quem está na cadeira. A culpa é sempre do líder. A culpa é do presidente, que quando faz uma reunião dos BRICS, peita o Trump, que quer desdolarizar a moeda internacional, o maior ativo dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, que é o maior economia, o país mais militarizado, que tem maior força militar do planeta, é os Estados Unidos. E aí vem, e o seu maior ativo não são as Forças Armadas, não. O maior ativo dos Estados Unidos é o dólar. E os Estados Unidos, e o Lula encabeça um movimento dentro dos BRICS, que esses países são inimigos americanos, apesar de terem negócio somente com a China. Ele encabeça a desvalorização do dólar. E lógico que o Trump vai reagir, como reagiu com todos os países do BRICS. Só que com o pode e aí a gente vê que tem um aspecto político, no Brasil a porrada foi maior, a taxação foi maior do que na China, do que na Índia, porque o Lula que encabeçou a desdolarização mundial. E aí você vê o Lula, aí a gente: "Ah não, mas o Trump está se envolvendo com as coisas brasileiras". O Lula chegou na Argentina e levantou um cartaz, Cristina livre. Isso na Argentina, no solo argentino. Uma reunião com com o presidente Milei, o presidente da Argentina. Isso não é interferir? O Lula usou o avião da Força Aérea Brasileira para ir buscar uma condenada por corrupção, uma ex-primeira-dama do Peru. Isso não é interferir no país do Peru, como ele interferiu na Argentina? Então, sabe, essa questão como é que da falácia de soberania é balela. Eles querem enganar a população, eles querem utilizar isso de maneira política, mas está muito claro e a responsabilidade é do Lula e ele tem que agir como nós agimos a vida inteira. Nós temos uma excelente história de diplomacia e o Lula está jogando isso por água abaixo. Ele grava um vídeo, diz que vai chupar uma jabuticaba para conversar com o Lula. Ele diz que vai tomar uma cervejinha para conversar com o Putin, para acabar com a guerra da Ucrânia. Sabe, o Lula não tem mais condições de governar nosso país. Está muito claro que enquanto o Lula estiver governando o nosso país, eu me recordo agora da passagem lá em Provérbios, quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio, quando o corrupto governa, o povo chora, o povo geme. É isso que está acontecendo nesse momento. O corrupto está governando e o povo está sofrendo. Nós gostaríamos de saber como é que está caminhando o seu mandato. Ano que vem nós temos eleição. Como é que está esse ciclo que vai se encerrando? Estou muito, assim, sabe, com aquela sensação de missão cumprida como deputado federal. Só esse mandato foram 7 leis aprovadas. 3 delas estão fazendo a Zona Franca de Manaus prosperar. A lei a lei dos semicondutores, trazendo novas indústrias, gerando mais emprego para o nosso povo, fazendo o nosso povo prosperar cada vez mais. A prorrogação da lei de informática, que gera milhares de empregos aqui no nosso estado, lei de autoria do capitão Alberto Neto, até para rebater a fake news que rolou, que eu era contra a Zona Franca. Então 3 leis aprovadas, a lei do PPB, que encurta o prazo de aprovação do PPB, isso melhora a segurança jurídica para quem quer investir na Zona Franca de Manaus, tudo isso é emprego na veia, não tem melhor programa social do que emprego. Na área de segurança, nós fizemos uma grande defesa em relação às mulheres que sofrem violência doméstica, colocamos ela como prioridade, reserva de 10% das vagas do Sim
para as mulheres que sofrem violência doméstica. Na área cultural, nós transformamos o Festival de Parintins, uma lei nacional, como evento cultural do Brasil, né. Isso vai permitir que cheguem recursos do governo federal para o festival, né. São um dos nossos projetos que eu tenho muito orgulho de estar dando, como eu posso dizer, o retorno da confiança da população do Amazonas. Tem que fazer muito mais, porque infelizmente nós temos ainda no nosso estado, os municípios são os mais pobres do Brasil. Isso me revolta. Como é que nós estamos sentados uma grande riqueza de potássio, de petróleo, de gás, da biodiversidade brasileira, do turismo, da natureza, e tem uma população ainda tão pobre, tão miserável, tão isolada, sem saneamento básico, com educação de baixa qualidade, sem infraestrutura na cidade. Isso tudo, assim, mostra que a gente tem muito trabalho ainda a fazer. Hoje em dia nós falamos muito sobre a questão do desenvolvimento sustentável. O senhor votou a favor da PL que flexibiliza o licenciamento ambiental. No entanto, nós entendemos sempre que quando um deputado ele vota, seja contra ou a favor, sempre vai ter um lado que vai criticar. E aí nós queremos saber do seu ponto de vista, quais os prós e os contras que o senhor viu para que o senhor pudesse votar a favor? Eu só vejo favorável, não vejo nenhum ponto contra. Só para que a gente entenda, o caos que é o processo ambiental do Brasil, são mais de 27.000 normas. O que nós fizemos foi simplificar o processo para que não aconteça o que está acontecendo no Brasil hoje. São 52 hidrelétricas que estão paradas por falta de licenciamento. Nós temos a duração, assim, acho que o processo dura em torno de 10 anos para tu conseguir uma licença ambiental para fazer o hidrelétrico, e a gente está com problema de energia no país, a energia ficando cada vez mais cara. Nós temos aqui no sul do Amazonas as pessoas querendo produzir e sendo tratadas como verdadeiros criminosos pelo IBAMA, pelo ICMBio. Nós temos a BR-319, que é a nossa única ligação por terra do Amazonas com o restante do Brasil. A gente, o licenciamento cassado agora, porque uma ONG ligada a esse governo questionou. E aí, como o processo, como o licenciamento é tão burocrático, são 27.000 normas, traz grandes fragilidade para o processo. Então, essa história de TL da devastação, isso aí é abobrinha, isso aí é conversa fiada. Sabe por quê? Sabe quem é que é contra o nosso agro? Quem é contra a gente ter mais hidrelétricas? São os nossos concorrentes. A gente está cansado de ser humilhado aqui nesse estado, de pessoas, até aqui do Amazonas, chegarem na Europa e vestirem a camisa verde, dizendo que são pró-Amazonas e deixando o nosso povo na miséria. O potássio, sei quantos anos para a gente poder desenvolver, o Brasil importando 95% de potássio, a gente 10 anos para conseguir ter essa nova matriz econômica. A dificuldade que a Eneva está tendo de produzir o gás, de distribuir, gerar essa matriz econômica importante para o interior do estado. A gente está cansado, assim, de viver escravizado, de ser tratado como cidadão de segunda categoria, porque o Código Florestal brasileiro já é muito rigoroso, e no Amazonas é mais rigoroso, e nós temos diversas reservas ambientais. Isso praticamente já deixa totalmente amarrado a preservação ambiental. Nós temos 97% do Amazonas preservado de floresta. Gente, é um absurdo o IBAMA chegar como tem chegado no sul do Amazonas, o ICMBio, tratando as pessoas, agricultores, pequenos agricultores, como verdadeiros criminosos. Assim, então eu votei com muita convicção que esse PL não tem nada a ver com devastação, porque quando teve uma grande queimada aqui, devido a causas eh climáticas, eu não vi nenhum artista global da esquerda fazendo musiquinha "Não queime Amazonas". Então, na verdade, eles trabalham por interesse próprio. Sabe quem é contra o agro do Brasil? São os nossos concorrentes. Sabe quem é contra desenvolver o estado do Amazonas, a região norte? Os nossos concorrentes. Não querem lá no Amapá que explorem a margem equatorial, porque vai desenvolver a Petrobras vai ter mais concorrência, e aí eles colocam
essas ONGs internacionais, infelizmente ainda apoiado por políticos nossos, para poder frear o nosso desenvolvimento. O povo do Amazonas quer dar um grito de liberdade. A gente quer prosperar, a gente quer desenvolver o gás natural, a gente quer desenvolver o potássio, a gente quer desenvolver o turismo, a gente quer desenvolver a biodiversidade. Todos nós, o Brasil quer prosperar e o Amazonas também quer. Nós não queremos ser tratado jamais como cidadão de segunda categoria. Por isso que eu votei com convicção o novo marco legal do licenciamento ambiental, que não é um libera geral. Ele apenas simplifica o processo e o Estado vai fazer a fiscalização como deve fazer. Agora nós não vamos frear o desenvolvimento. Perfeito. Agora nós vamos para um quadro das cartas, onde você vai pegar uma carta, a depender da personalidade, e comentar. Tiramos aqui o senador Omar Aziz. Em relação ao senador Omar Aziz, ele já se colocou como pré-candidato ao governo do estado, vem fazendo aí algumas ações e caminhadas. Nós gostaríamos de saber sua opinião em relação a ele. Nós estamos em lados opostos. O senador Omar é o candidato a governo do estado do presidente Lula. A minha candidata é a professora Maria do Carmo, que é do lado do Bolsonaro. Então vai ser uma eleição muito polarizada e os lados estão bem definidos. Eu do lado da professora Maria do Carmo, do lado da direita, do lado do Bolsonaro, e o Omar, que todos nós já sabemos, está do outro lado. Mais uma carta. Temos Davi Almeida. O senhor foi candidato a prefeito na última eleição, foi para o segundo turno, né, com o atual prefeito Davi Almeida, e nós gostaríamos de saber o que o senhor vem achando da gestão dele. A segunda gestão está conseguindo ser pior do que a primeira. Recentemente eu fiz um vídeo sobre como a prefeitura de Manaus não conseguiu atingir a meta de alfabetização. E ainda piorou em relação ao ano passado. E aí quando a gente vai se aprofundar, nós conseguimos chegar a vários escândalos de corrupção, envolvendo a Secretaria de Educação, envolvendo o prefeito. Nós vemos o TCE cobrando transparência e mostrando que a prefeitura de Manaus perdeu 53 milhões do Fundeb, utilizou o recurso do Fundeb para Manaus Med, que é totalmente fora das normas de utilização do Fundeb, e o resultado está aí, a educação caindo, as nossas crianças com dificuldade de se alfabetizar. Isso é lamentável. Os buracos na cidade, eu estava vendo agora, ele em um ano não conseguiu reconstruir uma passarela. E já agora eu vi até o vice-prefeito falando que vai contratar um IA milionária para identificar onde tem buraco na cidade, sabe? Eles parecem que são muito espertos e o povo é um bando de idiota. É essa a impressão que ele dá, porque ele chega na cara de pau da imprensa e começam a falar coisas absurdas. Vou fazer um IA, eu vou trazer um radar meteorológico para acabar com os enchentes. Para, gente, a gente precisa de investimento, de infraestrutura. A prefeitura tem que parar de fazer maquiagem. Quando for fazer asfalto, tem que fazer a drenagem para quando a água vier, a água tem onde escorrer para os nossos garapés, para os nossos rios, limpar os bueiros, fazer drenagem subterrânea. Então, um investimento sério, não é aquele viaduto da morte que inaugurou várias vezes, até durante a campanha ele inaugurou, é uma coisa assim, estrondosa e todo tempo querendo enganar a população, mentindo. Assim, é uma coisa horrorosa. O segundo mandato está conseguindo ser pior que o primeiro, e eu tenho certeza que muita gente está arrependida depois dos escândalos, após, assim, a luz que veio quando veio a chuva, quando veio a chuva, veio uma luz para a cidade, mostrou que a cidade está sem infraestrutura, esburacada, e que o prefeito não tem projeto nenhum para nossa Manaus. Mais uma carta. Temos aqui o governador Wilson Lima. Em relação ao governador Wilson Lima, nós conseguimos acompanhar que ele estaria buscando uma aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O União Brasil já fez uma federação com o PP, que é o Partido Progressista, e em relação a isso, nós gostaríamos de saber se existe alguma possibilidade do União Brasil estar caminhando também com o PL. Olha, essas questões partidárias, o presidente do partido é o Alfredo Nascimento, e aí ele está tendo essas tratativas. Hoje eu não tenho tratativa nenhuma com o atual governador Wilson Lima.
Perfeito. Sua última carta. Gostaríamos de falar agora da candidata que já está se colocando como Sim. pré-candidata ao governo do estado, Maria do Carmo. Em relação a ela, eh, estaria reverberando nos bastidores que não estaria tendo algum tipo de alinhamento entre os participantes do partido PL. O senhor que faz parte, que integra e que inclusive caminhou com ela na Hum. última eleição, como o senhor vê isso? Eu Fake Eu news? acredito que é intriga da oposição, e é parte a oposição, né, vai querer jogar algumas informações, tentar colocar o Salazar contra mim, contra o Alfredo, vão querer fazer, sabe aquela outra passagem da Bíblia, que reino dividido, casa dividida não prospera? É a mesma coisa, nós estamos com um time muito bem definido. Talvez eu acho que eu no momento agora, porque, por exemplo, a gente falou do Omar agora, o Omar está no grupo do Davi, e o Davi quer ser candidato, então está tendo um rau, lá que eles estão brigando, lá que está dividido. Nós estamos muito bem definidos, é a professora Maria do Carmo para governo, eu sou pré-candidato ao Senado, nós temos uma bela chapa de deputado federal, de deputado estadual, então não tem intriga nenhuma, né. Agora tem tem ações que a Maria do Carmo está presente, tem ações que ela não está, e são coisas do dia a dia mesmo, que ainda está muito distante para a eleição. Perfeito. Agora o senhor já trouxe, uma questão que nós estávamos caminhando para falar, que é em relação à sua pré-candidatura para o Senado. O senhor está com um dos nomes mais cotados, né, para a questão da sua candidatura, inclusive fez algumas colocações relacionadas aos atuais, senadores, e nós gostaríamos de saber como é que surgiu essa vontade de vir a ser senador? Inclusive, falando em relação ao Bolsonaro, por esse acontecimento de hoje, ontem nós estávamos justamente falando sobre isso, sobre as estratégias, de ter a maior bancada do Senado já vista, de ter a maioria no Senado Federal. Então a gente pegou o mapa do Brasil e foi falando em cada estado, quem são os candidatos, quem tem mais chance, quem não tem, e aqui no Amazonas, né, tá lá o meu nome, meu exclusivo, não tá lá Capitão Humberto Neto, que ganhei. Assim, eu venho da carreira militar, eu sempre encarei a política como missão. Então sempre no meu coração assim, fui vocacionado para servir. Eu servia como professor, servia como policial, estou servindo como deputado federal, 7 leis aprovadas, e agora chegou o momento de servir de uma maneira diferente agora no Senado Federal, pelo contexto nacional, que nós precisamos de pessoas preparadas para lutar pelo nosso estado, para lutar pela nossa democracia, para enfrentar, ter com coragem e trazer o contrapeso que a nossa democracia está precisando. Não se calar diante de abusos da Suprema Corte, por exemplo, de atropelos do executivo, um Senado forte, altivo, preparado e que defenda o nosso país, em especial o nosso estado do Amazonas. E me sinto hoje no segundo mandato, depois de vir uma campanha na segunda campanha de prefeito, a quarta eleição, me sinto preparado para esse momento e com muita vontade, né, com muita garra, nós vamos entrar esse próximo ano na campanha. Acho que o Brasil está pedindo uma renovação para o Senado e eu tenho certeza que essa renovação vai chegar. E agora, para nós irmos finalizando, né, estamos caminhando infelizmente para o fim da nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, em relação às eleições de 2026, hoje teve um acontecimento que de certa forma é bastante marcante. Não sabemos como isso vai reverberar, quais mudanças terão, mas em relação a isso, quais mudanças o senhor vê a partir desse acontecimento? Segue o planejamento como tal? Teremos candidato ao ao governo do estado, já foi colocado, porém a presidência, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não esteja elegível, como vai ser o posicionamento da direita em relação a isso? Eu vejo que a direita tem muitos quadros. O candidato mais forte, sem dúvida, é o Bolsonaro. Tem uma maior curva de conhecimento, tem muita popularidade, parece é o melhor colocado dentre os candidatos da direita na pesquisa, tem muita pesquisa que coloca ele em primeiro colocado já. Então, o primeiro candidato e o mais eficiente é o Bolsonaro. E aí nós temos outros candidatos. Isso que é o bacana da direita, né, que
ou acontecer uma renovação, diferente da esquerda que só tem o Lula. Se o Lula sair, se o Lula morrer, não tem mais candidato na esquerda. Nós temos o Tarcísio, nós temos o Ratinho no Paraná, nós temos em Minas Gerais o Zema, e em Goiás tem o Caiado. São nomes de governadores que estão tendo muito sucesso na sua gestão e quer trazer esse sucesso para nível presidencial. Tarcísio, acredito que é o nome mais forte para ocupar essa vaga, caso o Bolsonaro não consiga. Inclusive, o Tarcísio tem uma característica, assim, de ser muito agregador. Por exemplo, o Kassab, que é do PSD, que é o presidente do partido do Ratinho, que é outro presidenciável. Ele já disse: se o Tarcísio for candidato, o partido vai apoiar o Tarcísio. E esse partido está no governo Lula. Então, ele consegue unir, né, talvez mais partidos em torno dele, tornando aqui a eleição mais competitiva para ele, né. Mas em relação ainda a 2026, eleições gerais, de uma certa forma. Aqui no Amazonas? Exato. Porque na última eleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, Sim. fez algumas aparições, teve agenda, inclusive com o senhor na sua candidatura. Como é que vai ficar essa situação? Olha, o objetivo do judiciário é minar a direita. É prender o Bolsonaro, é que ele não participe do processo eleitoral, que ele não consiga fazer a maioria dos senadores. Ele não está preocupado em guardar a Constituição, ele não está preocupado em guardar o devido processo legal, respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Ele está preocupado, tipo, em salvar sua pele, como se a gente assumisse o Senado fosse a caça dele. Não, nós vamos fazer diferente, nós vamos respeitar a Constituição. Agora, ele vai ter que se justificar pelos seus atos, porque essa é a função do Senado, fazer o contrapeso à Suprema Corte, porque senão vira uma ditadura. E é o que está acontecendo. Como o Senado não faz o contrapeso, nós estamos vivendo nessa ditadura do judiciário, como diz o Rui Barbosa, que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem se opor. Sim, é o Senado Federal, só que o Senado Federal, infelizmente, está devendo ao país. E por isso que nós vamos partir para essa renovação. E nós vamos ter que como é que eu posso dizer? Nós vamos ter que antecipar o processo. Por isso que no dia 3 agora de agosto, nós já vamos ter uma manifestação. Eu vejo isso muito bem parecido recentemente, para o brasileiro entender, é o que aconteceu na Venezuela. Eles querem transformar o Brasil numa Venezuela. Eu não gostava de falar essas coisas, porque parecia um pouco meio de jargão, né, então fugia um pouco dessa comparação. Mas o caminho que o Brasil está tomando, com o Lula querendo o caos do Brasil, peitando o Trump com justificativa de soberania, como o Ciro Gomes disse, soberania de goela, porque ele quer mesmo é o caos para colocar a culpa no Bolsonaro, não quer usar a diplomacia para tentar reverter, e isso vai impactar a economia. Impactando a economia, o Lula vai ter que prestar conta. O presidente da República não é o Bolsonaro, é o Lula. Ele que tem que resolver essa questão. E, infelizmente, ele procurou fazer política e não governar, está procurando fazer política e não governar o país. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Com certeza haverá outras oportunidades que gostaríamos de lhe receber. Abra esse espaço para o senhor falar com todos os nossos telespectadores e, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao debate político. Obrigado. Foi um prazer estar aqui no Convergente, nesse debate político, falar, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nessa ditadura da toga, que tenta todo o tempo maquiar de legalidade, mas que, na verdade, o que está acontecendo é uma grande perseguição, principalmente ao Bolsonaro. Eles querem nos calar, eles querem colocar o Bolsonaro na cadeia, eles querem acabar com a direita no país, acabar com a oposição. O presidente Lula está peitando os Estados Unidos sem nenhum argumento lógico de tentar negociar, como os outros países fizeram, como a Índia está fazendo, como o México está fazendo, mas não, está procurando caos. Eu quero que você fique muito atento a isso. O presidente Lula não está preocupado em resolver nenhum tipo de problema diplomático.
está preocupado em resolver a sua eleição. A eleição é só o próximo ano. Quem está no comando tem que estar pronto para servir o povo. A gente não pode colocar a população em perigo por causa apenas de uma vitória eleitoral. Então fique atento, te convidar para seguir as nossas redes sociais enquanto ainda temos. Capitão Alberto Neto. Um abraço. Esse foi mais um debate político. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Toda terça-feira, às 8h30, aqui comigo, não somente para a nossa população de Manaus, mas também para todos os municípios aqui do estado do Amazonas. Um grande abraço e até a próxima.